Bom, boa noite, amigos. Agora eu irei ler a palavra do dia, né? Romanos 3, 19 e 20, né? Volta ou outra, aparece essa palavra aqui, né? Devido que como se diz, eu recebo mensagem de um aplicativo da Bíblia. Então, eles colocam sempre uma palavra e um versículo, né? E volta ou outra aparece 100 palavras falando sobre a lei de Deus, né? Então, aqui já é mais uma das vezes que apareceu essa palavra assim. Aqui o tema é: o judeu não constitui exceção. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. O que nós refletimos sobre essa palavra? Diz que o que eu entendo é que devido a toda a lei, nós reconhecemos o nosso pecado, porque a lei nos mostra qual é o nosso pecado, né? Então, mas aqui a palavra de Deus diz que não seremos justificados pela lei, mas devido à lei nós reconhecemos que temos pecado, né? Então, nessa palavra do aplicativo, ele dá uma explicação assim, se referindo àquela passagem de Jesus e a mulher que era, como se diz? Esqueci a palavra agora, adúltera, né? Que aí queriam condenar a adúltera por causa da lei, né? Queriam apedrejá-la. Então, Jesus falou a essas pessoas lá, porque os fariseus queriam acusá-lo mediante a lei, queriam envergonhá-los. E o que ele tinha a dizer a respeito dessa mulher, se ele condenava ou não essa mulher. Então parece que a Bíblia fala que ele escreveu alguma coisa na Bíblia, mas na Bíblia não, na areia, né? Mas aí a Bíblia não fala o que foi escrito na areia, né? Mas ele escreveu uma frase na areia. E aí, depois disso, eles se retiraram dali e aí foram embora, né? E aí a mulher perguntou de Jesus o que ele tinha a dizer, né? Se ele a condenava ou não. E ele disse que ele falou para ela: alguém a condenou? E aí ela disse não, porque eles se retiraram dali envergonhados, né? Então ele disse: eu também não a condeno, né? Então essa palavra nos faz refletir sobre que a salvação não vem mediante a lei, mas a lei nos mostra qual é o nosso pecado, né? Então é assim, porque tem gente que acredita que como Bonessurak, sei lá o que, diz que acredita que todo mundo será salvo assim. Só Jesus salva, mas aí quer fazer tudo que não presta também, né? Mas só que mediante a lei nós temos pecado. A palavra de Deus nos fala que nós cristãos devemos sermos santificados, né? É complicado porque muitas pessoas interpretam a Bíblia à sua maneira, elas não, e muitos nem leem a Bíblia, interpretam só pelo que elas veem ou querem para a sua vida, né? Tipo assim, eu não quero isso, eu vou seguir a vida de tal jeito, né? Muitas coisas que a gente quer pra gente, que a gente ignora às vezes, né? Senhor, não é isso que eu quero. Como muitas pessoas aí que dizem: não, eu vou seguir assim porque eu gosto disso e daquilo. Então eu vou seguir a Bíblia à minha maneira. Ou então, só Jesus salva, eu vou fazer tudo que não presta porque Jesus já me salvou. Tem a igreja do salvo sempre salvo, né? Que eu não tinha conhecimento sobre essa igreja, mas aí, devido ao Edgar me falou sobre essa igreja, né? Que existe essa doutrina, que eles acreditam que eles podem fazer tudo que não presta, fumar, beber, porque Jesus já pagou nossos pecados, né? Então eu acho que a Vanessa Urach está seguindo isso aí. Ela acredita desse jeito, que ela pode ser, ela diz que vai ser salva na prostituição, sendo que a palavra de Deus diz que os prostitutos não herdarão o reino de Deus, né? São várias coisas, né? Agora, outras coisas eu acho que eu nem vou citar, mas aí eu tava refletindo hoje, né? Eu tava triste por algumas coisas que eu vi que me decepcionei, né? Às vezes eu queria alguma coisa para a minha vida e
não é assim como eu quisesse, né? Então, quando eu tô triste assim, às vezes eu espero em Deus, porque eu já me indignei com muitas coisas, assim, eu fiquei assim, Senhor, porque as coisas são assim, porque não são como eu quisesse. Mas às vezes eu preferi me calar diante de algumas coisas, porque aí não adianta a pessoa blasfemar contra Deus. Claro, eu fico indignada, eu disse, olha Senhor, eu queria minha vida de tal jeito, mas não é como eu quisesse, né? A minha vida não está como eu quisesse, mas eu vou aceitando assim como está, porque também já busquei assim, eu vou correr de tal coisa porque eu quero tal coisa. Mas aí, frustrações, é como aquela história. Quero correr atrás de tal fulano porque eu gosto de fulano, porque eu quero estar com a pessoa que eu gostasse e não deu certo, né? A pessoa não gostava de mim, não sentiu nada por mim, não se sentiu atraído por mim. Então é frustrante essa coisa, né? E às vezes a gente gosta de alguém, aí descobre, fulano já tem alguém. Então eu disse, olha Senhor, por que fulano tem tal coisa e eu não estou conseguindo alcançar essas coisas? Então é muito triste quando a gente se decepciona assim. Mas é assim, eu disse, olha Senhor, não sei, eu deixo nas mãos de Deus, né? Eu já falei muitas coisas contra Deus realmente, mas nesses momentos da minha vida eu prefiro esperar em Deus, né? Deixar tudo, se Ele quer que eu esteja assim, né? Muita gente vai dizer, Deus não quer que a pessoa esteja assim. É como aquela história, o Edgar espera tudo, como que ele tá esperando tudo de Deus para Deus mandar para ele, né? Que ele já é acostumado a viver desse jeito, com essa vida de que, confiando só em Deus, né? Que Deus vai mandar coisas para ele, mas tem aquela história de que muitas pessoas esperam coisas cair do céu, mas aí a pessoa tem que batalhar por aquilo que ela quer também, né? Então, eu acredito desse jeito, que não é só esperar de Deus, que a pessoa tem que fazer a sua parte. Não é esperar, Senhor, mande um emprego, mande isso, mande o homem dos sonhos. Sendo que às vezes a pessoa, é assim, às vezes Deus não vai mandar nada disso pra pessoa, né? E às vezes a pessoa tem que correr atrás, se ela quer alcançar coisas na vida, ela tem que correr atrás, ela não vai esperar deitada na sua cama esperando coisas cair do céu. Claro, ela vai orar, né? O Edgar é muito assim de viver pela fé, né? Senhor, mas muitas coisas acontecem pra ele realmente. Ele pede de Deus e supostamente ele disse que já viveu um tempo só de que ele era supostamente um pastor na Venezuela e Deus mandava coisas pra ele. Mas eu vejo isso aí como uma vida acomodada, esperar só em Deus. Não vai correr atrás de nada? E eu não concordo com essa vida assim também não, sinceramente. É assim, a gente tem que confiar em Deus e tudo mais, né? Mas fazer sua parte, né? Que é o emprego, correr atrás do emprego, né? É assim, eu oro muito a Deus, muitas coisas, mas às vezes eu nem recebo essas coisas, né? E às vezes eu fico inconformada. Mas eu deixo tudo para lá, né? É assim, se eu estou aqui porque Deus me permitiu viver até aqui. Já era para me estar até morta, né? Devido ao início dessa minha doença, era para me ter morrido realmente, mas se Deus permitiu que eu estivesse aqui, né? Às vezes eu também ia morrendo de acidente de bicicleta, né? Porque a bicicleta não tinha freio. Aí eu disse, Senhor, eu pedi assim como que pra não morrer naquele momento, mas eu achei que ia morrer. Porque a bicicleta não tinha freio, eu vinha numa ladeira, né? E aí eu tinha medo de um carro me atravessar e eu ficava gritando, descendo a ladeira sem ter freio. E aí eu disse, Senhor, eu pedi perdão dos meus pecados porque eu achei que ia morrer naquele momento. Eu disse, Senhor, eu não quero morrer agora não. Eu sei que a minha vida tá ruim, que eu queria estar morta. Senhor, mas me perdoa, entrega a minha vida a Ti. E aí passou toda aquela coisa ali. Eu fiquei bem, nenhum carro me atravessou, né? E eu disse, olha, Deus me deu outra chance, era pra me ter morrido. Então eu já tenho duas chances, né, de Deus. Que era devido à diabetes, que eu quase morri, devido a esse outro atropelamento que eu poderia ter sofrido, né? Já tenho 2 livramentos, ou sabe lá mais quantos, né? Que é várias coisas, né? Então, essa foi minha palavra do dia. Fiquem com Deus, né? Que Deus possa abençoar a vida de cada um, né? Eu ia falar mais outras coisas, mas eu acabei falando muitas coisas aí. Eu esqueci de falar outra coisa que eu ia falar, mas deixo nas mãos de Deus. Amém?